Nós agradecemos a você por estar aí prestigiando a nossa pré-aula. Este é o canal Teologia Cristã em Foco. A lição de número 5 para classes de jovens tem o seguinte título: O início do cerco de Jerusalém. Texto principal: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Deuteronômio 11, 26. Resumo da lição: o cerco babilônio contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico que nós chamamos, está em Jeremias 21, de 1 a 14. Pegue sua Bíblia, faça essa leitura para você acompanhar aqui a nossa pré-aula, tá bom? Este domingo nós teremos uma lição maravilhosa que fala a respeito do que Jeremias anunciou ao longo do seu ministério com respeito ao juízo de Deus. Então, Deus usou grandemente a Jeremias. Nós vamos conhecer um pouco da história desse profeta. O ministério profético de Jeremias se deu em um tempo ímpar, em que Deus o escolheu para profetizar durante um período difícil, conturbado do povo de Israel. Vamos ver alguns pontos históricos e precisamos conhecer um pouco mais, a respeito desse período, a respeito do povo de Deus e também do próprio Jeremias. As duas primeiras invasões que aconteceram em Israel, a invasão da Babilônia a Jerusalém nas datas preditas pelo profeta, só pode ser bem compreendida considerando as três invasões. A primeira se deu por volta do ano 605 a.C., sob o reinado de Jeoaquim, que por ação do rei do Egito foi posto rei de Judá no lugar do seu irmão Jeoacás. Jeoaquim é o rei que, dentre outras atitudes, rejeitou a mensagem de Deus e, por isso, foi duramente repreendido pelo Senhor. Então, houve mais invasões. A segunda invasão ocorreu durante o período do reinado de Joaquim, por volta do ano 597 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais e os ferreiros, além dos artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. A terceira invasão, depois do rápido e trágico governo de Joaquim, está em 2 Crônicas 36 e 9, Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. Nós encontramos essa passagem em 2 Crônicas 36, 10 e 11. A segunda parte aqui da lição nós vamos ver o seguinte: o início do cerco e as suas causas. Vamos fazer um resumo para vocês. Doença sem remédio. As mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamado ao arrependimento não fizeram muito efeito, porque o povo ouviu, mas estava com a consciência cauterizada. Judá ficou exposta, pois Edequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, resultando na invasão e na destruição de Jerusalém pelos babilônios. Segundo Reis 24, 20 e 25 de 1 a 4. Boa ação e más intenções. Vamos ver aqui. Deus falou ao seu povo dizendo: eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração e provo os pensamentos.
e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele sonda, Ele conhece o coração humano. O texto descreve a relação entre intenção do coração e a prática, reafirmando que para Deus, tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece pensamentos e intenções. Falta de arrependimento, realmente houve muita falta de arrependimento e por isso veio o duro juízo de Deus. Por último aqui, prevenir é mais sábio do que remediar. É um adágio popular que cabe aqui nesta lição. Diante da iminente invasão dos babilônicos em Jerusalém, há uma significativa mudança, pois antes disso Jeremias era visto indo até o rei e ao povo para entregar-lhes a mensagem de Deus. Mas agora é o rei quem envia representantes ao profeta a fim de consultá-lo. Olha como as coisas mudaram. Certamente havia esperança em Zedequias de que teria uma reação positiva vindo do profeta. Contudo, a resposta divina para o fim a toda esperança, pôs fim a toda esperança. Aliás, eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram de ouvir foi: eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação e com grande furor. Jeremias 21:5. Então veja que a falta de arrependimento gera juízo, gera castigo. Deus avisa, Deus fala. Se nós não atentarmos para a voz de Deus, com certeza nós arcaremos com as consequências. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos atender sempre essa voz gloriosa de Deus. Aprendendo com a história, o que nós podemos aprender? E isso nos ensina tanto pelo exemplo a ser seguido pelos que acertaram, como também em alerta para os erros do passado, não é? Alguém já disse, aprender com os erros dos outros. Então, vamos ver o que Paulo, o apóstolo, no Novo Testamento, encorajou Timóteo, como foi que ele encorajou. Ele falou para Timóteo para seguir os seus ensinamentos e deixar os maus exemplos de lado. 2 Timóteo 3, 10 a 17. Assim como Jesus usou o erro do passado das pessoas como advertência para os seus discípulos, em Lucas 17, 31, Jesus apontava para muitos erros dos seus contemporâneos ou do povo, né, de gerações passadas, e deu essa advertência aos discípulos de sua época. Toda a Bíblia é fonte de ensino, sendo assim, nós podemos olhar para a história de forma a corrigir erros e desvios a fim de cumprir a missão de Deus com fidelidade. Deus em Cristo abençoe a todos. Nosso muito obrigado por sua atenção. Como é triste a realidade de Judá, e como hoje isso pode afetar as pessoas que não atentam para a palavra de Deus. Deus usa meios que deseja em favor de seu propósito, e a igreja deve aprender com a história. Precisamos aprender com a história. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Deus em Cristo abençoe a todos. Até uma próxima pré-aula.